Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Vamos falar mais um pouquinho aqui de associação de capacitores, agora abordando a associação de capacitores em série. Aqui uma frase da grande Clarice Lispector, né? Para quem não sabe, Clarice Lispector era botafoguense. O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo, né? O que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesmo. Grande escritora, né? Que no ano passado, né, se comemorou 100 anos de nascimento. Muito bem, vamos lá. Bom, na figura a gente tem dois capacitores, C1 e C2, que estão ligados em série, né, com uma diferença de potencial V igual a VA menos VB, entre a placa superior do primeiro capacitor e a placa inferior do segundo. Então, né, daqui até aqui, eu tenho o que aqui, né? Vamos colocar minha canetinha aqui, ó, eu tenho daqui até aqui, eu tenho uma diferença de potencial V. Então essa aqui é a representação, a diferença de potencial a que esses caras estão submetidos, tá? Entre a placa superior desse cara e a placa inferior desse aqui, tá? Aqui é a representação no circuito, tá? Eu tenho um capacitor C1 e um capacitor C2. Muito bem. Essa situação ela pode realizar praticamente mediante a ligação dos pontos A e B aos terminais de uma bateria, né? Então a gente tem aí essa diferença de potencial. Se a carga mais Q estiver na placa superior do primeiro capacitor, vai haver uma placa, na placa, né, vai haver uma carga igual e negativa, tá bom, gente? Aqui, ó, vocês me perdoem aqui, ó, é uma carga, tá? Igual e negativa, menos Q na placa inferior. Aqui é uma carga, tá? Por favor. Muito bem, essa carga provém da placa superior do segundo capacitor que cede elétrons, né, por meio de uma indução, né? Então haverá uma carga mais Q nessa placa superior e uma carga menos Q na inferior. Um processo de indução, né? Ali, associação em série. A diferença de potencial no capacitor de cima é VA menos VC, que é igual à carga do capacitor 1 dividido pela capacitância dele, C1. Analogamente, a diferença de potencial no segundo capacitor é VC menos VB, que é a carga no capacitor 2 sobre C2. A característica da associação em série é que os capacitores têm a mesma carga, né, justamente por causa desse processo de indução de uma placa a outra, tá bom? Então a diferença de potencial ao longo dos dois capacitores é a soma das diferenças de potencial no capacitor C1 e no capacitor C2, né? Então a gente teria aqui, né, a diferença de potencial entre A e B, lembrando do desenho do circuito, vai ser a carga no capacitor 1, que é a mesma carga no capacitor 2, Q sobre C1 mais Q sobre C2, tá bom? Denominando-se que essa diferença de potencial, né, é igual a carga vezes a capacitância equivalente, tá? E aí a gente tem o que, né? Que o que vai acontecer? A diferença de potencial é a carga dividido pela capacitância equivalente. De forma que a capacitância equivalente é igual a carga sobre a diferença de potencial, né? A gente tem o que, na verdade? Que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre a capacitância do capacitor 1 mais 1 sobre a capacitância do capacitor 2. Ou seja, a capacitância equivalente é igual a C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Essa é a forma de se calcular a capacitância equivalente para uma associação em série. Tá bom? Beleza? O que é importante a gente observar, né? Que a capacitância equivalente dos dois capacitores em série é menor que a capacitância de qualquer um dos capacitores separadamente. Se a gente tiver 3 ou mais capacitores em série, a gente vai estar somando essas capacitâncias, né? 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3, e aí sucessivamente. Tá bom? Essas são as referências da nossa aula sobre associação de capacitores em série. Até a próxima, pessoal!